Hello, galera, everybody, people, tudo bem com vocês? Galerinha do sétimo ano, welcome, né? Bem-vindo à nossa aula 31. Hoje, gente, nós vamos aí praticamente abordar o último conteúdo do nosso ano letivo, certo? Conteúdo muito importante para as próximas séries também, principalmente no nono ano, vocês vão ver ele bastante. Mas é muito importante também no português, né? São as conjunções, conjunctions, são as conjunções, são palavrinhas que ligam, né, as palavras, as frases às outras no texto, dando, né, sentido, coerência e coesão, ok? Na página 87 nós vamos ver algumas, né, dessas conjunções, ok? Então vamos lá para a gente ver sobre essas conjunções. Vejamos algumas conjunções antes de ir para a nossa página 87, certo? Para nós vermos aí as suas traduções, ok? A exemplo aqui, a primeira nós temos aqui a conjunção and. And quer dizer a conjunção aditiva, certo? Quando eu falo alguma coisa e falo outra, tá certo? Então eu usei aqui a conjunção para ligar uma frase à outra, entendeu? Então ela é a conjunção aditiva, ok? Muito bem. Algumas mais as conjunções. Essa daqui, ó, with. With significa com. Isso é uma conjunção, né, que eu falei. Aí eu posso usar a conjunção with, certo? The students. Eu falei com os estudantes, certo? Então é uma conjunção que liga termos, palavras umas às outras. But aqui já significa mas, certo? Mas, porém, todavia, entretanto, certo? Esse but ele é uma conjunção adversativa, certo? Ao contrário aqui da aditiva, ele vai estar contrapondo, né? Vai ligar as duas orações, as duas frases, dois termos, mas vai estar contrastando uma da outra, tá certo? Assim, eu fiz a tarefa, o TD de inglês, mas não fiz a tarefa, entendeu? É um exemplo. Tomara que não, né? Tomara que vocês tenham feito. Outro aqui, ó, after quer dizer depois, certo? É uma condição que quer dizer depois. Ah, eu peguei a primeira página, falei com os alunos e tal, certo? Aí, vírgula, depois nós começamos a ensaiar, fizemos algumas coisas, né, algumas atividades. Então, vocês viram aí que eu coloquei o depois, after, para juntar, né, dar coerência, conexão aí dentro da frase. Ligar aí dois termos na frase, né? Outro aqui, ó, before. Before quer dizer antes, né? Se after é depois, before quer dizer antes, né? Falei muito hoje, tô com a voz. Before quer dizer antes, né? Então, eu fiz alguma coisa, né? Before, aí alguma coisa, antes de outra coisa, certo? É só um exemplo prático, eu posso falar assim. Ontem eu fiz o dever de inglês, né? Before the English exercise, né? Eu fiz o dever de português, por exemplo, before the English exercise, antes do dever, né, da tarefa de inglês, ok? Então usei aí para ligar as duas frases, né? As duas orações na frase. For não é o número 4, certo? É o for, é a conjunção que significa para, certo? Para, não de parar, mas para alguma coisa. Fez algo, conheceu algo para alguma coisa, para algo. So é uma conjunção que significa então, né? Ou portanto, certo? Então, geralmente aqui é usado para finalizar, para a conclusão. E a gente falou isso, fizemos uma aula, certo? Falando sobre música e tal. Então, né? A gente terminou a aula fazendo exercício. Então, você viu que eu ainda falei então de novo, né? Que so, ele pode ser entendido como então ou portanto, né? Para finalizar, dar uma conclusão. Or, aqui, significa ou, certo? Que é uma conjunção alternativa, né? Ou faz isso, ou faz aquilo. Ou faz uma coisa, ou faz outra. Entendeu? Então, ela é uma conjunção alternativa. E nós temos outra, because.
que quer dizer por quê. Porque junto, certo? Porque ele está respondendo, explicando, né? Por quê. Certo? Não é o porquê perguntando, é porquê de causa, né? Por causa. Certo? Muito bem, vamos para a nossa página 87 para nós vermos mais alguns assuntos. Olha a unha aqui do tio Leandro. Pronto. Coordinating conjunções, né? As conjunções, certo? Coordenativo, né? As conjunções que ligam aí. Elas, né? Connectors, conecta, né? Os links to words, né? Duas palavras, or two independent clauses, ou duas orações independentes, né? Por exemplo, sujeito mais sujeito, certo? Verbo frasal mais verbo frasal, sentença mais sentença, ou clause more clause, certo? Ela liga dois termos aí, ok? The most common are, né? Os mais comuns são, olha aqui, a conjunção for, já falei, ela significa aí, ó, a função, né? Nós falamos da tradução, certo? Vamos falar agora mais da função também. Na página de vocês, for significa para, como já falei, e ele dá uma ideia de explicação também, né? Isso aconteceu para que isso acontecesse, ou para algo, né? Como eu falei. And, como eu já falei, ela significa o e, né? Com o sentido de adição, certo? Very, very easy. So, ele indica aí razão ou conclusão, né? Ele significa então ou portanto, certo? But significa mas, né? Porém, ok? Sua tradução, mas a sua função é, como já falei, de oposição, né? Adversativa, de contraste, ok, galera? Very nice, muito bem. E o outro, né? A conjunção alternativa, or, significa ou, ok? Dá uma ideia aí, indica a função de alternância, certo? De alternativa. Olha aqui alguns exemplos que nós temos aqui, ó. He lives, certo? In Cambridge, and he, ó, tá vendo? Ele colocou a conjunção para retomar o outro assunto, ligar, né? Ó. And he. Eu poderia muito bem descartar aqui o pronome, mas ele está falando aqui, ó, certo? Ele colocou aqui já para você saber que ele está falando, né? And estuda, né? And estuda quem? E estuda quem é que estuda? Né? Ele, né? Ó. Tá vendo? Ele está retomando aqui o pronome, ele. Então ele está conectando essa frase a essa frase aqui, certo? A esse sujeito dessa frase aqui. Por isso que lá em cima tem, ó, sujeito, certo? E sujeito. Então não precisaria nem colocar aqui o de novo, certo? Aqui está só exemplificando o que é que ele está retomando. Então a frase seria assim, ó, He lives in Cambridge and studies at Harvard University. Ok? Essa seria a frase. Outra aqui, ó. Grace was serious woman, but a very sensitive person. Ok? Então, a Grace aí é uma mulher séria, mas uma pessoa muito sensitiva também, certo? Muito emotiva. Então ele está dando aqui uma ideia de contraste, certo? Que é a mulher séria, né? Ó, serious woman, é uma mulher séria, mas também é uma pessoa muito sensitiva, né? Outra aqui, ó. He could go. Ele poderia ir, né? Or stay a little more. Ou ficar um pouco mais. Entendeu? Então ela tem uma relação aqui, tem a vírgula, aí colocou ou, né? Deu uma alternativa, mais alternativa. Stay a little more. Ficar um pouco mais. Ok? Outro exemplo. My grandmother, que é a minha mãe, né? Was sick. Estava doente. So, quer dizer o quê? Então, ou portanto, né? She went to the doctor. Então, so aqui está dizendo a razão, né? A conclusão. Então ela foi
para o doutor por quê? So, she went to the doctor. Por quê? Porque, né, ó, ela estava doente, was sick. Então, ela diz, ó, minha mãe estava doente, então, né, she went to the doctor, ela foi para o doutor. Então, por isso, né, portanto, ela foi para o doutor. Bem, o último, I believe it, her, for surely she should not lie to me. Ó, né, eu acreditei nela, certo? Eu acreditei nela, aí o for, tá dizendo aí uma explicação, por quê, né, for, para, né, claramente, né, ela não mentir para mim, né, entendeu? Então, alguns conectores, gente, de frases dão uma ideia de tempo, né, como before e after. Nós vimos no slide passado, né, que significa o que? O before significa o antes, certo? O antes, dá certo, antes, né? E o after significa o depois, certo, galera? Depois. Coloquei já no slide passado, tô só desenhando aqui para vocês verem. Ok, antes e depois. Ok, before, after. Então esses aqui que dão uma ideia de tempo, né? São conjunções. Então esse, gente, tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui bem grande, né, para vocês verem que foi as conjunções que a gente trabalhou, né? For, when. Vamos ver de novo lá as traduções, vamos lá, ó. And quer dizer e, é aditivo, né, de adição, but, mas questão de contradição, oposição. After, depois, before, antes, são de tempo, ok, dá uma ideia de tempo. For, é para, mas dando uma explicação, certo, para algo, para alguma coisa. So, significa então, ou portanto, certo, por isso, né. Or significa, né, a alternativa, a alternância. Ou with, com e o because é o porquê, certo? São as duas a mais aí que a gente colocou. Então, essa foi a nossa videoaula, tá certo, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender essas conjunções. Você tem várias outras conjunções, tá certo? Mas vamos ficar com essa por enquanto. Aí depois, né, nos próximos anos, a gente pode até ver elas, né, relembrá-las em textos, em algum outro conteúdo, tá certo? Então, no básico, né, no mais, são praticamente, para hoje, né, para essa aula, são só essas conjunções aí, né? O for, and, so, but, or, o before, né, que é o antes, o after, que é o depois, certo? Lembrando que essas palavras são muito importantes, certo? Para a leitura, principalmente no inglês, porque você conhecendo essas palavras, galera, vocês vão conseguir assimilar as outras, né, palavras. Mais fácil você saber o que é um substantivo, o que é um verbo. Certo? E você sabendo as conjunções, você vai saber ligar esses conteúdos, esses termos dentro da oração, da frase, né? Entendeu? Como está aqui na frase, né? Se você souber o que é o pronome, né? Aí você vê aqui a conjunção and, aí vem um verbo, você vai saber que ele está se referindo, né? Está adicionando aqui uma informação sobre esse camaradinho aqui, certo? Entenderam? Então era muito importante. Okay? Da mesma forma que o but está contrastando o que o começo da frase diz. Grace was a serious woman, é uma mulher séria, mas, porém, né, entretanto, a very sensitive person, mais uma pessoa muito sensitiva, certo? Então, da alternância aqui, ó, he could go, beleza, né, ele, eu não sei o que é esse could aqui, por exemplo, mas eu sei o que é go, né, ele ia ou ele vai para algum canto. Aí tem a vírgula, aí tem uma vírgula aqui, aí tem o or, o or me lembro que é uma conjunção.
Ah, stay, little, more, little é pouco, pequeno, more é mais. Então, acho que, falando de ir, então aqui é tipo, dá para me associar um pouco, ah, ele poderia ir, ou pode ir, ou, né, ou um pouco mais, ah, pode ficar um pouco mais. Então, você já associa, certo? Sabendo algumas palavras, você não precisa literalmente saber todas as palavras em inglês, né? Então, você sabendo algumas, principalmente conjunção, você vai saber ligar essas palavras e criar um sentido, um raciocínio, certo? Sobre aquele texto, certo, galera? Então, good luck, boa sorte no TD 31 de vocês, certo? Dê uma olhadinha bastante aí nessa página aí. Vejam não só a explicação, mas o que eu falei lá nas traduções, né? Procurem ver bem direitinho as traduções para não errarem sobre essas conjunções. Vocês poderiam até pesquisar outras conjunções, né? Unless, quer dizer a não ser que. Nevertheless, quer dizer mesmo que. Ok? From, quer dizer de, ou onde alguma coisa. Então tem várias conjunções muito importantes também. Mas vamos ficar com essas, gente. Então até a próxima aula, certo? Good luck, boa sorte, bye bye.